A paz do Senhor, povo de Deus, a paz do Senhor, pessoas aí que estão assistindo esse vídeo. Meu nome é Alessandra Moraes. Hoje eu quero bater um papo com você hoje que está assistindo esse vídeo, que você venha ter a paciência, né, de assistir. Uma vez me perguntaram assim, né, algumas pessoas me perguntam, até fora da igreja, né, algumas pessoas me perguntam. Uma vez uma pessoa me parou, falou assim: missionária, para quem não sabe, né, eu sou missionária da Casa do Senhor, fui consagrada pela sua infinita misericórdia, né? Eu confesso que é uma responsabilidade muito grande você ter um cargo eclesiástico em cima de você. Mas se Deus chamou, porque Deus ele garantiu. Se Deus chamou, porque Deus ele viu que eu tinha capacidade para isso. E então é isso, eu sou uma missionária. Eu já sou cristã, já tem 21 anos que eu estou na presença do Senhor. Nunca me afastei do evangelho. Já teve momentos difíceis na minha vida? Já teve. Já passei por muitas situações que vocês nem imaginam. Mas para a glória do Senhor, sempre permaneci firme. Já vi muita coisa, já ouvi muita coisa, como até hoje, né? A gente somos servos do Senhor, a gente vê muita coisa. Só que o evangelho, ele é renúncia. Temos que olhar para Cristo. Temos que olhar que ele morreu na cruz por nós. E quando ele morreu na cruz, ele não deu ouvido a ninguém. O diabo até tentou querer levar ele para outro caminho, como vocês sabem, né? Quando Jesus estava lá no deserto, o diabo tentou várias vezes seduzir o Senhor Jesus, mas ele não, ele tinha um foco. O foco era o quê? Era o que o Pai tinha para ele. É o que o Pai tinha um propósito na vida do Senhor Jesus, que era o quê? Morrer pela humanidade. Então ele focou naquilo ali. Então nós, servos do Senhor, temos que ter um foco. Eu sei que tem muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo, devem pensar assim: nossa, uma missionária, né, de batom, de brinco, de cordão. Gente, olha só, vou falar uma coisa para vocês. Cada igreja tem uma doutrina. Cada igreja tem um jeito de ser, tem um jeito de se comportar. E tem igreja que permite, né, uma pessoa usar brinco, batom, vai de cada dominação. O que eu sou contra, vou ser sincera para vocês que estão aí me assistindo, para você também que está me assistindo, também pode ser mais de uma pessoa, né, pode estar assistindo esse vídeo. O que eu sou contra o pecado, sou contra o orgulho, sou contra a soberba, tá me entendendo? Eu sou contra isso. E apesar que tem muitas pessoas também que estão na casa do Senhor que não vigia, né? Bota umas roupas coladas, mostrando o corpo. O espírito do diabo, de Jezebel, de sensualidade, tem entrado no nosso meio, infelizmente. Mas o Senhor Jesus, ele falou. Ele falou, quem estuda a Bíblia, quem lê Bíblia, quem tem o conhecimento na palavra, não vai ser enganado. Porque conhece a Bíblia, lê a Bíblia. Mas o Senhor Jesus, ele mesmo falou isso. Que no final dos tempos ia ter falsos profetas, falsas doutrinas. Tá me entendendo? No final dos tempos ia acontecer isso. Então a igreja não tem que se assustar pelo que tá acontecendo. Oh, a irmã com a roupa coladinha. Ah, aí começa a jogar pedra, começa a falar. Gente, Jesus falou isso. Jesus falou isso. Temos que se apegar na palavra. Tudo que está acontecendo no mundo em geral, falo no mundo em geral, não é só a igreja, isso tudo está acontecendo, está na palavra. Está tudo lá, é só ler a Bíblia. Para que se espantar? Para que se espantar? O próprio Jesus falou que escândalo ia acontecer. Tá me entendendo? Porque não tem como o falso permanecer com a máscara pro resto da vida. Uma hora a máscara cai. Então Deus, ele permite que essas coisas aconteçam, para que os verdadeiros venham se manifestar. Mas ainda tem remanescente na terra, ainda tem pessoas cristãs, séria. Ainda tem. Entendeu? Então é isso, o do nosso dever hoje, que tem uns remanescentes,
É nosso dever pregar o evangelho. O nosso dever é pregar a verdade que está na palavra de Deus. Quem liberta, quem convence é o Espírito Santo. Homem nenhum liberta ninguém. Primeiramente, o homem tem que querer abrir o coração e o Senhor vai entrar, ele vai fazer morada. E o resto que vai fazer vai ser o Senhor. Então hoje, muitas pessoas ímpias querem criticar a igreja. Gente, tem igreja que é séria. Tem pessoas que é séria. Tem pessoas que vivem o evangelho. Não devemos misturar o trigo com o joio. Eles podem até estar misturados. Pode até estar misturado, porque o joio ele cresce junto com o trigo. O próprio Jesus falou isso, o verdadeiro e o falso. Mas você tem que saber distinguir. A gente tem que conhecer a árvore pelo fruto. Você conhece o crente pelo comportamento. Se o crente prega, se o crente louva, e você vê que ele tem um mau comportamento em casa, na rua, infelizmente, esse aí não é de Deus. Ele é um falso crente. Porque o verdadeiro cristão, ele vive a palavra. Não bate na esposa, não xinga a esposa. Ele não pode ser o que ele é na igreja, em casa tem que ser também. Se ele é um santo dentro da igreja, ele prega na igreja, ele fala na igreja, dentro de casa tem que ser também. Não adianta nada ele querer pregar na igreja, chega dentro de casa, bate na esposa, briga com os filhos, não entende a esposa. Tudo que ele tá fazendo em cima do altar, não tá nem subindo pro céu. Ele é um falso. Ele é um falso. Entendeu? Mas ainda tem pessoas que são sérias. Eu conheço pessoas sérias. Pessoas que fazem a obra. Ainda tem remanescente na terra. Então nós devemos olhar para o evangelho. Devemos olhar para Cristo. Porque Cristo, ele morreu na cruz por mim e por você. Só que Satanás tem usado muitas pessoas. Tem usado espírito falange na mente dessas pessoas. Ó, não vai pra igreja não, viu fulano, toda errada, viu ciclano, toda errada, e tá na igreja. O diabo tem botado isso na cabeça de várias pessoas, não é só crente não, várias pessoas. Aí muitos não querem ir pra igreja. Não vou pra igreja porque o pastor come dízimo. Não vou pra igreja. Isso é o diabo, é Satanás. Desde o princípio, Satanás, ele já fez o Adão cair. Adão deu ouvido a Eva, né? E você sabe toda a história. Aí você acha que Satanás, num corpo espiritual, se ele conseguiu enganar Eva e Eva enganou Adão, com a sua palavra persuadia para ele poder comer o fruto, imagine nós, ser humano. Tu não acha que o diabo tem falado com muita gente, muitas pessoas têm dado ouvido? Ele, um corpo espiritual, conseguiu enganar os anjos também. Os anjos santificados, o Espírito, ele conseguiu carregar metade com ele. Imagina o ser humano. Quantas pessoas o diabo tem enganado? Quantas pessoas? Então o evangelho, Jesus morreu na cruz para quê? Por mim e por você. Ele morreu para nos dar salvação. Ele morreu para nos libertar, para tirar todo o pecado do mundo. Ele é a porta. A porta é Jesus. Não tem outro Deus acima dele. Não tem como. Tem pessoas que falam assim: fulano morreu, fulano era boa pessoa, fulano era tão bonzinho. Ele se converteu? Ele aceitou Jesus? Porque para você ter salvação tem que aceitar Jesus como único salvador. Temos que reconhecer que somos pecadores. Senhor, eu pequei. E ali aceitar Jesus como único salvador. Não tem como se salvar sozinho. Tu pode fazer caridade, tu pode ser bonzinho, mas se não aceitou Jesus, nananina, tu vai pro inferno mesmo. Porque o segredo é arrependimento, é reconhecer que nós somos pecadores. Porque tem pessoas já ao nosso olhar, você pensa que é bonzinho. E dentro do interior dele, será que é bom? Porque ele pode ter soberba, ele pode ser uma pessoa arrogante, ele pode ser alvarento. Tudo isso é pecado. Aí ao olhar humano, nossa, ele era tão bonzinho. Aí morreu, para onde ele foi? Por quê? Porque as mazelas estavam tudo dentro do coração dele.
Mas quando nós reconhecemos que nós somos falho, pecador, que nós erramos, porque temos que reconhecer. Porque se você olhar o ladrão na cruz, ele se arrependeu. Por isso que ele foi para o paraíso. O segredo é arrependimento. Não é você ficar da igreja 40, não é você ser crente 20, 30, 40 anos, não. Porque tem pessoa dentro da igreja que vai para o inferno também. Tem pessoa que está dentro da igreja 20, 40, 50 anos, vai para o inferno também. Por quê? Porque estão praticando coisas erradas, coisas que não agradam a Deus. É mais fácil você aí do outro lado se arrepender pelos seus pecados e estar no paraíso com o Senhor, do que um crente 24 anos, sei quanto tempo dentro da igreja, virando já banco de igreja, não se arrepender dos seus pecados e morrer direto para o inferno. Porque o segredo é arrependimento. Temos que nos se arrepender dos nossos pecados. Essa é a porta. Quando nós se reconhecemos, se arrependemos e reconhecemos que Cristo é o nosso Salvador, ele entra. E ali ele faz morada. Então que você ficou esse tempo todo aí assistindo esse vídeo. Que você venha me perdoar pelas essas falas. Perdoar pelas falas não perdoar no modo de eu falar, né? Mas isso aqui é um despertamento, que o segredo é arrependimento. Isso é para todo mundo, é para toda a humanidade, porque a humanidade não é filho de Deus, a humanidade é criatura. Só passa a ser filho de Deus quando você aceita Jesus como o único Salvador. Aí você se torna filho. Porque a palavra do Senhor fala, pregai o evangelho a toda criatura. Quem é criatura? Era eu quando era do mundo. Quando era do mundo não, porque no mundo nós vivemos, né? Quando eu praticava as coisas erradas do mundo, eu era criatura. Só que eu decidi aceitar Jesus como o único Salvador. Eu sempre costumo dizer, né, que ele não me aceitou. Aliás, eu não aceitei, ele que me aceitou. Pela tua infinita misericórdia. Tá bom, meus amados irmãos? Se você gostou desse vídeo, se for possível, curte, dá um joinha aí. Se for possível, se inscreve no meu canal. Me ajuda no meu ministério aí. É difícil chegar lá, mas quando chegar, você vai fazer parte dessa vitória. Porque é muito difícil um vídeo ser viralizado, mas o evangelho tem que ser pregado. Amém? Ficam todos na paz do Senhor Jesus.